Você vai ouvir agora Desconcertos. Doses de música e aprendizado no seu tempo. Uma parceria entre a FAMES e a Espírito Santo FM. A apresentação: Kaline Alves, Daniel Moreira e Felipe Pessim. Olá, pessoal, boa noite. Boas-vindas ao programa Desconcertos, a sua dose de música e aprendizagens no seu tempo. Uma parceria da Rádio 89.1 FM e a FAMES, Faculdade de Música aqui do Espírito Santo. Aqui é Kali e vou estar com você na próxima 1 hora no programa Desconcertos. Bom, hoje nós temos os 2 últimos programas, né, que nós falamos sobre países, e agora, nesse dia, nós também continuaremos falando sobre o Uruguai. Então você que está aí nessa semana, uma semana repleta de muito amor, vamos falar sobre esse país tão importante. E aí, para iniciar, além desse BG incrível do Hugo Faustroso, né, La Manda Insólita, nós vamos aqui de La Comparsita, um tango para envolver você no dia de hoje. Gerardo Matos Rodrigues, um tango Dancers.
tango que nos inspira intensifica a vontade de viver o mundo e todas as suas belezas. Então, neste programa, vou trazer para vocês um livro que eu adoro, da Bell Hooks, a Gloria Jean Wilkins, chama Tudo Sobre o Amor. Um livro impecável para todas as pessoas. E ela diz o seguinte: começar por sempre pensar no amor como uma ação, em vez de um sentimento. É uma forma de fazer com que qualquer um use a palavra dessa maneira e automaticamente assuma a responsabilidade e o comprometimento de viver. Está na página 55 desse livro incrível. E aí, o meu amigo Dani hoje trouxe pra gente um recadinho, deixou aqui pra nós. Vamos escutar o que o Dani preparou pra gente hoje? É isso aí, Kaline, isso aí, pessoal. Infelizmente hoje eu não pude estar presente, mas eu fiz a minha pesquisa aqui para fazer a minha pequena contribuição para o programa de hoje. E eu trouxe aqui uma música de um compositor uruguaio que é o Del Águila. Ele construiu uma carreira internacional com múltiplas indicações ao Grammy e o seu estilo é marcado por uma vigorosa fusão de ritmos latinos e energia rítmica, e frequentemente num tom lírico e emotivo. Uma de suas peças mais conhecidas, que foi justamente a que eu trouxe aqui, um compositor contemporâneo, é a peça que se chama Ave Maria. Ela é adaptada para diversos formatos instrumentais, e nessa versão a obra transpira uma melodia gentil, envolvente e com profundas conotações de amor e devoção, ideal para tocar o coração, e eu acho que tem tudo a ver com o tema do programa Uruguai e Amor. Del Águila, ele tem constante presença em festivais e concertos, e sua linguagem combina técnica contemporânea com sensibilidade, fazendo dele uma referência viva na música de concerto uruguaia. Então vamos ouvir de Miguel Del Águila, Ave Maria.
Você acabou de ouvir Miguel del Águila. O Uruguai é uma localidade que inspira amor. Fica a dica, viu? Você gastaria 37 horas para ir de carro, em média 2 horas e meia, até menos para ir de avião. Né? Lá você pode visitar a Colônia de Sacramento. Gente, eu fui. É uma cidade linda do Uruguai, que tem aspectos coloniais, situada na região sudoeste, do lado oposto do Rio de La Plata de Buenos Aires. Dá para você ir de buckbus e ver da costa num pôr do sol belíssimo e super romântico. Tem um bairro histórico de calçamento com edifícios de época em que era uma colonização portuguesa e outra parte da colonização de espanhóis. À noite, a cidade é super romântica, iluminada por arandelas, lampiões e lanternas antigas de luz indireta, amarelinha, sabe? Formando aquele clima. As ruas com essas mesas dispostas com vinhos das vinícolas incríveis da região. Um charme total. Então, para a gente continuar embarcando aí nessa onda do Uruguai, nesse som tão envolvente, vou trazer para vocês Não Te Vá Gustar. Bom, espero que você esteja aí ouvindo, escutando o nosso programa, seja você estando em casa, no trabalho, ou de plantão, estudando. A gente espera que você esteja curtindo o programa Desconcertos. Vamos escutar Não Te Vá Gustar, Cielo de un Solo Color, para vocês agora no 89.1 FM. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya llegó. Con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro. Ay, celeste, regálame un sol. Ay, celeste, regálame
Você acabou de escutar Não Te Va Gustar, Cielo de un Solo Color. Você sabe que nós adoramos falar com você. Manda um WhatsApp aqui na rádio 998087382. Uma mensagem aqui trazendo um pouco de literatura para o nosso programa. O amor é o que o amor faz. Amar é um ato de vontade, isto é, tanto uma intenção como uma ação. A vontade também implica escolha. Amar é um ato da vontade. Também do texto da Bell Hooks, que eu prometi trazer em vários espacinhos do nosso programa, a nossa parte de literatura. Bom, manda um alô aqui para a rádio, estou esperando, quero conversar com você. Nós vamos agora escutar El Globo e depois eu venho mais com literatura e nossas frases sobre o Uruguai, sobre o amor, para abrilhantar o seu momento aqui com 89.1 FM, a sua companheira de todas as horas. Se ven caras de terror, se escuchan cuentos creídos de la ficción. Dura es la realidad que tocó vivir. El globo manda y te vigila al decidir. Sobrevivir es la meta disfrazada. No servís de nada sino para cumplir. Sobrevivir es la meta disfrazada. De tanta cagada lo que queda es huir. Diarios, radios o televisión, está en la calle y en cualquier situación. Calma el dolor solo para seguir con su empresa. Mata los sueños, la gente no le interesa. Ya hace un tiempo se sabe que algo anda mal y cada año avanza el bien material. Y el hombre sufre y carga con su impotencia. Es este globo que te asfixia la cabeza. Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Você acabou de ouvir El Globo. Nós fizemos uma seleção super especial, trazendo aí o que está bombando no Uruguai, algumas referências. Observa como que a música latina, ela é vibrante, né? Muito da percussão. Então, a gente queria
conhecer um pouco mais do que tem colocado o Uruguai nesse destaque no meio musical, e a percussão chama muito a nossa atenção. A gente achou que poderia ser interessante para embalar aí o seu dia de hoje. E chamando o Bell Hooks para a gente caminhar para o finalzinho desse primeiro bloco, vamos trazer mais um trechinho do livro Tudo Sobre o Amor, que ela fala do amor como uma prática de liberdade, o amor como uma potência para a construção de uma nova sociedade. Ao longo do programa, eu trouxe trechos desse livro e agora, nesse finalzinho do primeiro bloco, trazendo a ideia de quando entendemos o amor como a vontade de nutrir o nosso crescimento espiritual e de outra pessoa, fica claro que não podemos dizer que amamos se somos nocivos ou abusivos. Amor e abuso não podem coexistir. Abuso e negligência são, por definição, opostos a cuidado. A Bell Hooks, nesse trecho, fala que precisamos reafirmar a verdade e estarmos dispostos a ouvir a verdade dos outros, uns dos outros. E você está disposto a ouvir a verdade dos outros? Manda um WhatsApp aqui para a rádio 99808-7382. Vamos então de música dos alunos da FAMES, a música Perfume Caramelo, do Arthur Berceau, compositor, guitarra, contrabaixo, vozes e tambor de congo, para trazer muita latinidade para esse seu momento 89.1 FM. Eu falei pra ela, sem você não vivo não. Faltou cantar pra ela aquela canção que a gente escutava deitado na praia, ouvindo Djavan. E ela mais que o sol iluminava a manhã. Eu vou dizer pra ela que ela é o passo do meu samba, e se eu pegar a gente dança enquanto o corpo se balança, desenhando um movimento, uma aliança que eu te quero. Dança mais de perto pra eu sentir aquele cheiro de perfume caramelo, tipo o gosto do seu beijo. Eu não provei, mas eu te espero, pra ver se é igual o seu perfume com sabor de caramelo. Faltou cantar pra ela aquela canção que a gente escutava deitado na praia, ouvindo Djavan. E ela mais que o sol iluminava a manhã. Dizer que eu tô apaixonado. Se você quiser o meu amor, tiro do meu peito e te dou emprestado. Vim pra perguntar se você aceita o perigo. O que será que vai dizer se eu te pedir? Namora comigo. Desconcertos. Você está ouvindo Desconcertos. Galera, vamos iniciando o nosso bloco 2. Nós ouvimos, né, antes no bloco 1, finalizamos o bloco 1 com a música do Arthur Berceau, música Perfume Caramelo. O Arthur
aluno da FAMES, ele compôs, esteve na guitarra, contrabaixo, vozes e tambor de congo para trazer tudo que esse programa que fala sobre o Uruguai no dia de hoje trouxe de muita latinidade, de muita percussão e de muito timbre e vida para você que está aí junto com a gente, escutando 89.1 FM no programa Desconcertos. Bom, e para o dia de hoje nós trouxemos um convidado no programa, um convidado que trata, né, dos sopros com saxofone, o professor Paulo Eduardo. Já ele vai entrar aqui com a gente. Antes disso, eu quero ouvir você. Então, vou fazer referências aqui, trazer referências para os nossos programas. Vem conversar com a gente, manda um alô e mensagens aqui no WhatsApp. Galera, os garçons, quem tá aí passeando pela orla, acordando, tá em plantão, pessoal da saúde, taxistas, motoristas de aplicativo, saindo ou chegando do trabalho, ou apenas relaxando em casa, que você esteja se sentindo muito amado e importante aqui na companhia da 89.1 FM. E eu vou chamar agora o meu amigo Daniel. Ele vai contar um pouquinho das músicas do seu casamento. Dani, o que você trouxe aí pra gente hoje? Bom, saindo um pouco dessa ideia do Uruguai e indo mais profundamente no tema amor, eu resolvi trazer para vocês 2 músicas que eu compus para serem tocadas no meu casamento, né? No meu casamento eu compus todas as músicas que foram tocadas durante a cerimônia e a gente vai ouvir na sequência, vocês vão ouvir um VST, que são instrumentos virtuais tocando, né? Eu não tive uma gravação com instrumentos reais tocando, vocês vão ouvir para ter uma ideia dessa composição, dessas 2 composições. Então a gente vai ouvir primeiramente a música que eu fiz para a entrada da noiva. É uma pequena peça para piano, em que eu fiz tentando mostrar o meu amor pela minha esposa Fernanda, né, nesse dia dos namorados maravilhoso, e essa peça foi tocada para piano enquanto ela entrava, e eu olhei ela pela primeira vez vestida de noiva, linda, e foi um momento muito emocionante, e eu tentei passar essa emoção que eu já estava imaginando como seria através dessa música. Em seguida nós vamos ouvir uma pequena peça, também uma pequena música que eu fiz para o momento dos votos. Essa peça foi tocando em looping enquanto a gente fazia os nossos votos. Eu fazia meus votos para Fernanda e ela fazia os dela para mim. Então vamos ouvir então a música de entrada que eu compus para meu casamento e a música dos votos.
nós recebemos aqui, né, uma mensagem de nossa ouvinte, professora Valdete Coco, cumprimentou pelo programa, por essa edição dedicada ao Uruguai e nas várias associações possíveis. Ela lembrou aqui do Pepe Mujica, em especial nas suas observações sobre o tempo, entendendo que o amor pode ser vivificado todos os dias. Ela cita que o Mujica nos lembra também que precisamos de tempo para cuidar da vida, uma vida em solidariedade, de modo que o amor possa ser sentido também em modo amplo. Amor às nossas paixões, aos parceiros de percurso, aos pertencimentos de ideias, à comunidade, à coletividade, ao mundo. Em síntese, amor à vida é o direito de bem viver de cada um, sobretudo de todas as pessoas. Entre muitas mensagens, a Valdete cita o Mujica e que ele adverte: viemos para sermos felizes, porque a vida é curta e passa rápido, e nenhum bem vale tanto quanto a vida. No entendimento da felicidade, ela fala que o Mujica nos alerta para sermos felizes. Precisamos da vida dos outros. Os indivíduos sozinhos não são nada. E ela finaliza dizendo que no movimento de estar com os outros, citando Mujica, triunfar na vida não é ganhar, é se levantar e começar de novo cada vez que se cai. Ou seja, sempre vale a pena recomeçar, porque derrotados são aqueles que param de lutar, e parar de lutar é parar de sonhar. Então, finalizando, a Valdete trouxe o Mujica para esse programa. Muito obrigada pela sua mensagem, no propósito de desejar muito amor a cada pessoa, sobretudo amor na luta pela valorização da vida, em direção ao direito à felicidade de todas as pessoas. Vamos juntos na direção do nosso sonho possível e muito amor nessa vida. Obrigada, Valdete Coco. Um abraço aí também para o Antônio Henrique. Obrigada pela mensagem de vocês, que muito nos honra no dia de hoje. Um abraço muito grande. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso programa, nesse segundo bloco do programa Desconcertos, trazendo muita sonoridade com o professor Paulo Eduardo. Professor Paulo Eduardo, que está aqui conosco hoje, professor da FAMES. Ele traz, né, o seu instrumento, saxofone, e vai contar pra gente sobre esse instrumento no dia de hoje. Então, enquanto ele se organiza aqui para entrar ao vivo com a gente, nós estamos nesse programa contra um mundo de mentiras, de elogio disfarçado de violência, a favor da vida e das boas amizades. O professor Paulo Eduardo, então, está aqui conosco hoje, celebrando a possibilidade do Uruguai entrar em comunhão com a nossa latinidade brasileira. Professor Paulo Eduardo, professor da FAMES, se apresenta aí pra gente. Olá, boa noite a todos. Kaline, boa noite a você que está nos ouvindo, né, nessa noite tão agradável de Vitória hoje, tá um friozinho bem legal. É um prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, sempre um prazer estar com pessoas queridas. Bom, eu sou professor da FAMES, assumi a cadeira em 2021, 22, se eu não me engano, no concurso, e estou, né, na luta, terminando também o meu doutorado, que é na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, que bom estar aqui, falar um pouquinho de música, falar um pouquinho da cultura latino-americana, as influências principalmente na música brasileira. Então, mais uma vez, obrigado, Kaline. A gente que te agradece, professor Paulo Eduardo, concluindo seu doutorado. Ele tem incursão pelas universidades daqui de São João del Rei, de Minas Gerais. Professor Paulo Eduardo é por sucesso. A gente esteve com ele aqui em outro programa da rádio, dispensa apresentações, de casa, mas trouxe uma abordagem aqui diferente para esse programa que fala de Uruguai, fala de amorosidade, fala de um mundo com muita latinidade, tudo que a gente acredita, né? Dudu, já que a gente está falando de amor no programa de hoje, de Uruguai, de um clima romântico, me conta aqui, você incomoda, e me corrija se eu estiver errado, me desconcerte, do saxofone ser associado a um clima romântico, meio melódico? Me explica aí como é que você vê isso. Legal, que boa essa pergunta, né? Não fico desconcertado, nem incomodado com essa pergunta, não. Fico até feliz, na verdade, né? Porque o saxofone, desde a sua criação e até hoje, né, cada vez mais, ele vem sendo explorado, né? Ele tem uma gama muito grande de timbres, sonoridades que é possível
serem utilizadas. Então, nada mais também do que usar o saxofone de uma maneira romântica. Então, o intuito de cada instrumento, na verdade, na criação de cada instrumento, é chegar mais perto da voz humana, né? Nada como fazer uma declaração hoje, Dia dos Namorados, fazer aquela declaração do amor, e o saxofone combina super bem com isso, seja em músicas, né, em serenatas, em música pop, no saxofone de concertos. A gente tem esse lirismo que o saxofone transmite tão bem e se assemelha tão bem à voz humana. Então, na verdade, é uma honra, uma felicidade o saxofone tá também neste meio, né? Então é super legal, eu considero super legal ter essa possibilidade, e até também é um caminho muito legal para possibilidade de mercado, né? Para os saxofonistas estarem atuando, né? Ah, pois é, sobre isso a gente tem uma pergunta. O Dani preparou uma pergunta para você que fala um pouco sobre esse âmbito profissional, né? Vamos escutar? Bom, Dudu, eu não estou presente, né, ao vivo dessa vez com vocês, eu não pude participar, mas eu falei com a Kaline que eu fazia questão de deixar uma pergunta aqui gravada para você poder responder para os nossos ouvintes ao vivo. Você é uma excelente performance, né, um excelente instrumentista, e está fazendo doutorado, está na reta final, acabando aí provavelmente nas próximas semanas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação de ser um pesquisador, que é uma pessoa que precisa ler, precisa escrever, precisa estar ali fazendo uma pesquisa científica, e ao mesmo tempo ter tempo para praticar o seu instrumento em alto nível, né? Você conseguir ser um performance alto nível. Como é que você consegue conciliar isso, e qual o impacto que uma atividade você acha que tem na outra? Daniel, meu querido, saudade de você, eu devia estar aqui hoje, mas eu entendo, hoje tem que ficar com a Fernanda mesmo. Um abraço para você, para Fernanda, para o Rafael aí. Final de semana de muito amor para vocês. Que pergunta, é uma pergunta complexa, na verdade, né? Eu acho que a resposta é mais complexa do que a pergunta. Sim, de fato, são várias atribuições que um músico de alta performance tem, e principalmente envolvendo a pesquisa, né? Obviamente a gente tem que deixar um tempo mesmo para as nossas necessidades, para aquilo que está acontecendo no momento, né? Vou falar, de uma maneira prática e pessoal do momento que eu estou vivendo na minha vida, né? Que, como você falou e você sabe, o término da tese de doutorado, a pesquisa em música brasileira. Então é um momento que eu me debrucei realmente, né? Tem aquele período que você vai gastar lendo, gastar pesquisando, escutando também, mas o que eu considero mais legal é que tudo isso ajuda também, de certa forma, na performance, né? Porque se a gente pensa em não só um instrumentista, mas como um artista como um todo, né? Eu acredito que tem uma certa diferença entre o artista e o estudante, falar de maneira não tão formal, aquele cara que fica assim, tecnicamente, né, estudando. Chega um momento, sim, que a técnica é fundamental, mas tudo que a gente lê, que a gente traz com a gente, faz parte do artista que a gente é e da manifestação que a gente vai trazer da música, né? O discurso musical e tudo que a gente tem, essa concepção acaba sendo uma fusão de todos esses elementos, né? De você, o que você está lendo, o que você está pensando, o que você traz de contexto histórico, o que você emprega naquele momento, né? Então, o artista, ele causa esse nível de alta performance, sim, é cobrado. A técnica tem que estar no lugar, tem que estar tudo em dia. O estudo do instrumento é muito importante, tem que estar em dia. Mas esse outro lado é importante ter também, essa virada de chave, para você trazer com aquilo algum discurso que seja seu, que você possa trazer a sua verdade, aquele discurso que você passe, e quem vai escutar vai falar, olha, realmente esse músico me chamou a atenção, esse músico é diferente. Tem vida, né? Aquela pode ser uma nota que você vai tocar, mas aquela nota ela vai ter uma cor, vai ter algo diferente, que é todo esse pensamento que vem junto com o músico. Acaba sendo uma identidade, né? Então,
essa parte de performance, pesquisa, acaba tudo estando ligado na construção de um artista. Lindo, e essa nota, essa cor que você fez, a escolha para trazer hoje, porque não é só a gente falar saxofone, né? Mas existem vários e vários tipos, e você, eu já te vi pelo menos tocando uns 3 ou 4, hoje você escolheu trazer um lindíssimo aqui pra gente hoje, nos presentear. Fala um pouquinho pra gente. Legal, hoje eu tô aqui com saxofone soprano, trouxe ele para quem tá ouvindo a gente aí, é o saxofone. Esse é diferente porque ele não tem aquela curvinha igual os saxofones, né, mais conhecidos têm. É um saxofone reto, ele é dourado, tudo reto, e é um dos mais agudos da família do saxofone. O saxofone tem uma família grande, né, que novamente se assemelha à voz humana, né? Então o soprano é como se fosse uma voz feminina soprana. Então tá ali na região dos agudos. Bom, vou tocar um pouquinho aqui pra gente ver o som, falando que hoje o programa é sobre o Uruguai, fazendo um apanhado, um trechinho só do que preparei na vinda pra cá. Eu tava escutando algumas coisas e falei, não, isso aqui vai ser legal tocar um pedacinho lá disso aqui. Uau, vamos então de sax soprano com o professor Paulo Eduardo. Então a gente percebe, né, um trechinho da La Comparsita no sax soprano, a gente percebe que é um sax que tem essa textura um pouquinho mais aguda, né, se assemelha ali, tá perto uma voz feminina. E para quem não conhece, para quem já ouviu falar, quem fez a difusão muito desse instrumento aqui, Kaline, foi o saxofonista Kennedy, né, o saxofonista da música pop e tal, mas ele estudou jazz e tal, mas ele foi para esse lado um pouco do mercado mesmo, né? Que existe uma diferença, eu acredito que existe uma diferença entre o mercado comercial mesmo, os músicos que caem nesse mercado comercial, que é o mercado do business, né? Do consumo, o que a gente faz. E ele se dedicou a esse caminho que foi, né, realmente foi muito bom para difundir o saxofone, né? Bacana. Então, para quem conhece o Kennedy, é esse instrumento, né? A maioria das vezes, a maioria dos solos, dos álbuns dele tá com saxofone soprano. E você tem investido em qual tipo de som? O som que eu tenho investido? Bom, eu acho que eu tô naquela de ter um pouco a sonoridade. Durante a minha graduação toda, eu sempre fiquei muito apetecido pelo som francês, né? O saxofone foi patenteado na França, então a primeira escola é de lá, então a gente tem grandes referências, principalmente no saxofone de concerto, que é uma das áreas que eu mais estudo. Então eu tenho essa sonoridade próxima, mas ao mesmo tempo as influências brasileiras, principalmente da música latino-americana, que a gente tem. Exemplos. O Brasil é um país com extensão continental, né? Um país gigante, você tem várias influências do norte, nordeste, sul, sudeste. Então a gente tem várias influências aqui, e o saxofone sendo empregado na maioria delas, né? Alguém especial que você gostaria de reproduzir, citar, comentar? Olha, um som. Eu acho que aí vou tentar não falar muito. Eu sempre tenho a mania de falar demais Mineiro. E perder um pouquinho o foco da conversa. Mas uns saxofonistas que eu gosto muito, um deles é o meu professor, que é o Leonardo Barreto, que tem um som mais pro lado do choro ali. Ele formou com o Dilson. E que tem como referência o Nivaldo Ornelas, que é um saxofonista também. Então, por exemplo, se a gente vai tocar um choro no saxofone, é uma coisa que eu gosto muito desse tipo de timbre, que muda um pouquinho de quando eu toco, por exemplo, uma peça de concerto, né? Sim. Então, um choro aqui pra gente, um trechinho de um choro. Pra gente observar essas diferenças, né?
a gente já tem essa possibilidade, o som um pouquinho mais aveludado, mas que tem um pouquinho mais de digamos, um certo conforto, assim, a pressão de ar, talvez um som mais aconchegante, né? Tem uma latinidade, né? A gente consegue perceber. Você tem um certo balanço, né? Igual, por exemplo, se eu toquei um pedacinho do tango, se eu vou tocar um outro tango aqui, eu já penso no som um pouquinho mais buscando, né, ali a Argentina, alguma coisa assim. Né, que vai assemelhando também as influências da música de concerto, né? Por exemplo, vamos tocar Villa-Lobos, por exemplo. Eu acho que talvez para o ouvinte dá para perceber pelo menos a intenção, né? A intenção, eu gosto de falar muito, é a cor do som, né? Essa cor do som, ela muda um pouco, talvez pode fazer a analogia entre um som quente, um som frio, um som com mais ar, com menos ar, né? E já que a gente deu o exemplo de Kennedy, Dia dos Namorados, também, por que não tocar um pedacinho de Kennedy para ver a diferença nessas possibilidades, né? Então é muito legal que o saxofone tem todas essas possibilidades, né? Essa versatilidade. Com um instrumento só você... Exatamente, de estar tanto, né, numa música, num tango, numa música mais dançante, uma música de concerto, uma música que assemelha a voz também, né? Uma coisa que eu toquei muito também, principalmente nessas datas quando eu estava em Minas, era fazendo serenata, né? Tem muito, né? Muito, muito. Então uma música cantada brasileira que também eu acho que super combina com esse dia de hoje. Vamos ver se você vai conhecer, se o pessoal que está ouvindo vai conhecer, que é essa aqui, ó. Então a gente tem essa possibilidade do saxofone estar, né, imitando uma voz mais próximo ali. Maravilhoso. A gente tem vivido esses tempos, né? A gente está vivendo um mês que respira amor, respira romantismo. A gente tenta trazer a ideia disso nas relações, no respeito ao próximo, né? E combater essa cultura do consumo, essa cultura que massifica e tentar encontrar nas possibilidades da arte um caminho para a gente ser mais engajado, mais respeitoso e mais amoroso ao mundo, como diria a Hannah Arendt, né? A gente vai caminhar para o final da nossa entrevista. Conta mais, professor, como que você tem visto o trabalho, né, de docente, o trabalho da profissão, como conciliar essa vida, né, como o Dani perguntou. Já perguntamos em outro programa o que é música para você, e aí, pensando no mundo que a gente vive, na nossa profissão, o que é o amor para você? O que é o amor, né? Eu acho que na verdade não é uma pergunta difícil, né? Eu acho que o amor é um sentimento muito grande, ele tem os seus desdobramentos, né? Então eu entendo o amor e alguns traços ali do amor, né? A gente tem aquelas definições, né? Do amor ágape, o amor eros, o amor storge, o amor filia, né, que são variações do amor, né? Então, eu acredito muito nisso, né, de você ter um sentimento muito intenso, aquele amor que você tem, que seja fraternal, o amor eros, que é um amor que tem mais aquela tensão sexual, aquele desejo, né? O amor ágape, que é um amor incondicional, a maioria das vezes voltado para
para religião. Eu considero que o amor é isso. Você tem vários desdobramentos do mesmo sentimento, né? Mas que é um dos sentimentos mais... Ao mesmo tempo que ele é complexo, é um dos mais simples. Mais nobres, é um dos mais simples, mais nobres e mais puros, né? E que, ao mesmo tempo, está super engajado na vida do artista. Então, no começo da pergunta que você me falou sobre a postura do docente, né? Perfeito. Então, claro, eu sempre estou antenado, falo com os meus alunos, a gente tem várias conversas sobre eles estarem se formando em um curso de graduação, um curso superior, de ingressarem no mercado de trabalho, mas uma coisa que é diferencial no curso da música e de outras artes, enfim, é que a gente não forma só funcionários, pessoas que vão estar ali, profissionais no meio do trabalho, mas a gente forma artistas. Então eles têm que ter... É legal que eles tenham uma concepção do que eles impactam na vida das pessoas, o sentimento que eles despertam na vida das pessoas. Perspectiva humana, né, da Exatamente. arte. E é o que eu acho que o mundo está tendendo a um caminho que faltam artistas, faltam a arte, todo mundo está querendo aquela coisa rápida, aquela coisa na hora e pouco tempo para apreciar realmente as coisas belas, as coisas simples, as coisas verdadeiras, o amor de fato. Então eu acho que o mundo carece mais de artistas, de uma pausa para a gente apreciar realmente esses sentimentos, e o amor seria um dos fundamentais nisso. Perfeito! Estivemos aqui com o professor Paulo Eduardo. Que delícia estar aqui com você, meu amigo. Obrigada por você estar aqui conosco nesse dia de hoje. Te agradecer imensamente pela partilha das aprendizagens, pelo som incrível do seu instrumento. Você quer mandar uma música, um alô, um abraço para alguém, se despedir com algum som especial e mandar o seu último recado para a galera? Bom, acho que eu vou só mandar uns recadinhos aqui, vou deixar a música por que vocês me surpreendam, né, nessa última música. Mas um abraço para todos que tiveram um tempinho, né, dessa noite, ou trabalhando, ou caminhando, fazendo, ou tá na sua casa descansando e ouvindo um pouquinho a gente. Então, meu muito obrigado. Fiquem conectados sempre nesse programa, que é uma maravilha, né? Sempre assuntos muito interessantes, esse bate-papo trazendo vários convidados super interessantes aqui no programa. Então, muito obrigado pela presença, pelo prestígio de vocês. E Kaline, você, Daniel, Felipe Pecém, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês e sempre que precisar, vou estar à disposição. Muito obrigada, professor. Uma alegria imensa tê-lo aqui com a gente. Para a gente caminhar para a nossa última música, eu já vou me despedindo de vocês. Seja você tá aí no seu dia, na sua noite, na sua tarde, na sua vibe, com 89.1 FM. É sempre uma alegria imensa estar aqui com você, né? Chamar vocês para o concerto que a FAMES tem, né? Totalmente 0800, Masterclass de violão 7 cordas, concerto da Banda Sinfônica do CFM dia 8 de julho, o Masterclass dia 17 de junho. Então, vocês são nossos convidados, nossas convidadas a estar conosco durante todo este mês, manhã, tarde e noite. A FAMES está aberta para receber toda a população capixaba. Muito obrigada, Vaguinho na mesa de som, professor Paulo Eduardo, Daniel, Felipe Pecim, todo mundo que contribui, assim como vocês, a construir esse programa. Nós vamos finalizar com Xamã, poesia acústica, gravada no Uruguai, com Knush e Chris, César MC. Tá bombando na Latina. Bora lá de Xamã, Vaguinho? Um abraço, pessoal. Esse foi o programa Desconcertos. E ela disse que era Miss, eu sou Mr. Mystery, eu sou El Diablo. Bota nós do history, você seu latrão, você Britney, Tiffany. Um casal legal, tipo Dinadi, Piadi, ícone. Minha caneta é o bisturi e balanço no enjoa. Engarrafamento na lagoa, quanto vale um animal que voa? Foda-se, Sound Me, Rock and Roll Balboa. O filme com James Dean, assaltamos o banco, mas fugimos de canoa. Vamos para o Tennessee, enquanto o road esse verso sua. O danada, vou morar no Canadá, mas já vendemos amendoim, gojoim do
cartel de Medellín. SP, a terra da garoa. A nossa vida louca, Deus perdoa. Nós por nós até o fim. Marca 10 pro tempo voa, voa. Problema pra você, linda. Sou problema pra você, linda. Sou problema pra você me amar. Sou problema pra você me amar. Sou poema pra você, linda. Poema pra você, linda. Poema pra você me amar. Poema pra você doida. Você não faz ideia do que causa em mim. Acho isso engraçado falando a verdade. Acha que tudo que eu digo é maior sacanagem. Mas se soubesse da metade iria entender. Hoje eu acordei e me bateu maior saudade. Igual todos os outros dias longe de você. Minha cabeça criou algo a mais sobre você. Ainda busco nela sua personalidade. Mas não fico uma semana sem mandar mensagem. Sempre ri quando eu atendo sua ligação. Desculpa, eu não tive tempo pra essa relação. Mas não posso negar que é minha maior vontade. Negar é maldade. Eu vou voltar com o mundo na minha mão. E nós vai dar um rolê doidão pela cidade. Olhar o seu sorriso e lembra quanta coisa boa existe na simplicidade. Problema pra você, linda. Sou problema pra você, linda. Sou problema pra você me amar. Sou problema pra você me amar. Sou poema pra você, linda. Poema pra você, linda. Poema pra você me amar. Poema pra você doida. Se eu te dizer que eu sumi, abandonei tudo que mais amava pra tá aqui, vivendo tudo que eu mais amo contigo. Um casal bonito, a garota que amava o perigo. Ela me lembrava um livro que li na infância. Tinha só amor e uma pitada de ignorância. Não ligava pra concordância, que se nós concordar é causa ganha em primeira instância. Será que se vem ver o povo sol do Uruguai dançando colado, ouvindo say goodbye? A distância entre nós nem um passo, sou leve, ocupando o mesmo espaço, falando no seu ouvido que sente sua falta que no tempo. Você ouviu Desconcertos, doses de música e aprendizado no seu tempo. Uma parceria entre a FAMES e a Espírito Santo FM. A apresentação: Kaline Alves, Daniel Moreira e Felipe Pessim.